Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Geometria 1, falando nesta videoaula a respeito de áreas de figuras planas. Bom, a primeira metade do nosso curso foi quase completamente dedicada a segmentos de retas, triângulos, polígonos, quadriláteros, enfim, teorema de Tales, coisas geralmente relacionadas com figuras retas, ângulos. Bom, depois nós ingressamos na segunda metade do curso em que nós falávamos a respeito de circunferências, círculos, arcos e coisas assim. Terminado toda essa parte, então depois nós relacionamos retas e circunferências e tudo mais. Terminado toda essa parte, agora nós vamos encaminhando o encerramento do nosso curso. E nessa videoaula nós vamos falar de um tema muito importante em geometria, que é o assunto sobre áreas. Nós vamos olhar agora novamente para todas as figuras que nós já falamos durante o curso e ver qual delas nós podemos calcular a área. E aí, de novo, acaba caindo de balde tudo aquilo que nós vimos no curso até então. A gente acaba agora, nesse momento, juntando tudo que nós vimos no curso todo para aplicar em busca do cálculo de áreas. Cabe aqui um comentário importante que quando nós falamos de áreas de figuras, o que nós vamos falar aqui são as figuras mais comuns, as figuras convencionais do nosso cotidiano da geometria. Mas figuras estranhas, figuras mais gerais do que essas que nós vamos conhecer, também podem ter áreas calculadas. Só que para muitas figuras, para calcular a área, você vai precisar de ferramentas mais avançadas, como por exemplo integral simples ou integral dupla de funções, que são assuntos que você vai ver quando você estudar no seu curso de cálculo, cálculo 2, cálculo 3, tá? Então aqui nós vamos estudar áreas de figuras, que é mais ou menos no contexto do que é ensinado e aprendido na escola, seja no ensino fundamental ou médio, as figuras do nosso cotidiano mesmo, escolar, tá bom? Bom, para começo de conversa, nós vamos falar, essa aula vai ser dividida em 3 partes, e a primeira parte nós vamos falar de maneira geral sobre áreas de polígonos. Para começo de conversa, nós precisamos definir o que é área, né? Então, primeiro nós precisamos entender em que situações, em que lugares geométricos cabe o conceito de área. Bom, quando nós temos, por exemplo, um triângulo assim, não nos cabe falar sobre área da figura que forma o triângulo, dos 3 segmentos. Se nós pensarmos apenas nos segmentos da borda do triângulo, não faz sentido o conceito de área. O conceito de área ele vai fazer sentido quando nós estivermos pensando na figura na sua porção interior. Ou seja, nos seus conjuntos interiores, né? Como se eu pudesse preencher por dentro. Aí sim, quando eu tenho algo denso, eu posso pensar em área, tá? Então, é por isso que vem essa definição. Nós chamamos de região poligonal, não o que é polígono. Se você pensar apenas no triângulo em si, se você pensar... Bom, não vou falar em vez do triângulo, vou pensar no polígono mais geral. Pode ser o triângulo, mas se você pensar nesse polígono aqui, que é um hexágono, isso aqui é um hexágono, ok, é um polígono. Mas se eu pensar neste mesmo hexágono, só que agora ao invés de pensar assim, eu pensar nos pontos interiores do hexágono e não somente no polígono em si, que é só a borda, então isso daqui não tem área, mas isso tem. Isso aqui nós chamamos de região poligonal. Então observem a diferença. Região poligonal é quando nós pensamos no polígono em si, todos os seus pontos interiores, e polígono é apenas o conjunto dos pontos que estão sobre a figura, apenas os pontos no segmento. Então observe a diferença, polígono, região poligonal. Região poligonal são, além dos pontos do polígono em si, que é a borda, os pontos interiores, tá bom? Mas, por mais que exista essa diferença de definição, que aliás, comparando aqui é equivalente, ou aliás, a mesma situação lá de circunferência e círculo. Qual a diferença de circunferência e círculo? Para nós, circunferência é só a casquinha, círculo inclui os pontos interiores. Aqui é a mesma ideia. Só que
aqui vai ser muito comum e é muito convencional que nós não falemos toda hora região poligonal. É comum que a gente fale apenas polígono mesmo para indicar essa figura nesse contexto de áreas. Mas tem que estar claro que estamos no contexto de áreas, né? Então, quando alguém fala assim, olha, calcule a área do polígono tal. Você fala assim, mas a área do polígono é zero. A área do polígono, só a borda é zero, né? Não faz sentido. Mas quando alguém pedir a área do polígono, geralmente isso quer dizer, calcule a área da região poligonal. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, calcule a área do triângulo, quando na verdade deveria dizer, calcule a área da região triangular. Ninguém fala região triangular na prática, nos exercícios. Nós falamos, calcule a área do triângulo, subentendendo então que estamos falando da área da parte de dentro. Tá, então por mais que haja essa diferença, no dia a dia, no contexto ali dos exercícios, das tratativas, das nossas próprias definições, esse próprio slide, nós não vamos tratar com essa expressão região poligonal profundamente, mas sim chamar de polígono. Quando falar de área de polígono, na verdade entenda que nós estamos falando da área da região poligonal em si, tá claro? Bom, nós vamos ser mais restritos com relação à definição de círculo e circunferência, aí sim, tá? Bom, então, para começo de conversa, nós precisamos definir área. Até agora nós não temos definição do que é área. Então, nós vamos começar definindo, podia começar de várias formas, mas eu vou começar definindo, optei por começar definindo a área de um triângulo retângulo. Então, se você tiver um triângulo retângulo, ABC, deixa eu ver, retângulo, pode ser aqui no C mesmo, ele é um triângulo retângulo aqui. Observe que qualquer triângulo retângulo, nós sabemos, ele tem uma hipotenusa, ele tem, aqui eu vou chamar de C, a hipotenusa, e tem dois catetos, o cateto A e o cateto B. Então aqui temos dois catetos, o A e o B, tá claro? Bom, nós definimos, é definição, a área do triângulo ABC, desde que ele seja retângulo, como sendo o produto dos dois catetos dividido por 2. Então vejam só, eu optei por começar a definição assim. Há livros e situações que vão preferir definir primeiro o quadrado, ou outros triângulos gerais, eu optei por fazer a definição assim. Nós vamos começar assim, a área de um triângulo retângulo é a primeira coisa, então é definida assim, como produto dos seus dois catetos. Ponto. Isso é a área de um triângulo retângulo. Não sei mais área de figura outra nenhuma. Só isso. Eu denotei aqui por área do triângulo ABC, mas vai ser bastante comum eu denotar assim, ABC entre parênteses. Então, se eu dissesse assim, a área do triângulo ABC, se eu colocar um parênteses em volta do ABC, entenda que isso aqui significa área do triângulo, portanto, é o produto dos seus dois catetos sobre 2. Vejam, eu só estou definindo área para triângulo retângulo. E alguém vai perguntar, poxa, mas e se eu quiser definir para outros triângulos eu não posso? Para outras figuras eu não posso? Pode, mas nós partimos daqui. Então, fiquem atentos aqui, eu mudei as letras nessa figura, mas aqui os catetos são B e C, portanto, a área do triângulo ABC nesta figura é BC sobre 2. Tá claro? Bom, agora vamos então aumentar as nossas definições. Até agora eu só tenho definição de triângulo retângulo, portanto, como sendo o produto dos seus dois catetos dividido por 2. O axioma 16 do nosso curso vai nos acrescentar uma informação importante. O que vai ser a área de uma região poligonal, a área dentro de um polígono? A área de uma região poligonal formada pela união de regiões que se interceptam num máximo conjunto finito de pontos ou de segmentos de reta é a soma das áreas de cada uma dessas regiões. Como assim, professor? Eu não entendi. Imagine que eu tenha aqui um polígono. Região poligonal é, portanto, todos os pontos que estão dentro ou na casquinha deste polígono. Bom, eu não defini de forma alguma aqui, eu não defini a área dessa figura. Mas o axioma 16 está me dizendo que a área, como se fosse mesmo uma definição, a área de uma região poligonal, ela é a soma das áreas de várias figuras que eu posso repartir isso aqui, que eu conheço a área. Até agora eu só conheço a área de triângulos retângulos. Então eu posso pensar em dividir isso aqui em triângulos, assim, ó, tá vendo? Ó. E cada um desses eu vou dividir em triângulos retângulos. Aqui,
aqui, aqui e aqui. Observem vocês o que está acontecendo. Vejam, nesta figura que antes era apenas uma região poligonal, eu agora dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos retângulos. Eu sei calcular a área de cada um desses 10. Como é que eu sei calcular a área de cada um desses 10? Cada um deles é um triângulo retângulo, eu tenho que multiplicar os dois catetos e dividir por 2. E aí o axioma 16 me diz o seguinte: eu tenho então que calcular a área desse, a área desse, a área desse, a área desse. Todos esses eu sei calcular, são triângulos retângulos. A área desse, a área desse, a área desse e a área desse. Todos são triângulos retângulos. E aí, então, se isso aqui for um polígono, qual que vai ser a área dessa região poligonal? Qual vai ser a área dessa região poligonal aqui? Vai ser a soma de todas essas áreas. A1 mais A2 mais A3 até a última. Ok? Porque, segundo o axioma 16, se eu pego uma região poligonal e eu divido em figuras que eu conheço a área, de modo que essas figuras só se interceptem no máximo nas suas fronteiras, ou seja, se interceptem no máximo um conjunto de pontos, finito de pontos, por exemplo, essas duas aqui se interceptam, na verdade, em um segmento, pode. Então, ou no conjunto finito de pontos ou em um segmento. Aqui não vai ter nenhuma que se intercepta apenas em um ponto. Aqui, a 9 e a 7. A 9 e a 7 só se interceptam num ponto, ok. Mas nas outras, ó, aqui há intersecção em um segmento, enfim, assim por diante. Se isso acontece, ou seja, eu quebrei como se fosse num quebra-cabeças. Eu peguei a região poligonal e quebrei em quebra-cabecinhas. Bom, então eu pego cada uma das regiões e somo. É isso que está dito no axioma 16, escrito de maneira meio complicada e enunciado aqui embaixo de forma complicada também. Mas vejam, eu posso então pegar um polígono, rachar ele em triângulos e de modo que eles sejam triângulos retângulos e calcular área por área. Bom, mas isso dá muito trabalho. Se eu tivesse que pegar qualquer polígono e tiver que rachar ele em triângulos retângulos sempre para poder calcular a sua área, dá muito trabalho. Mas a proposição 45 já ajuda a melhorar a nossa história. Vamos lá para a proposição 45 e ver como que ela nos ajuda a agilizar o nosso processo. A área de um triângulo qualquer agora, não só mais de um triângulo retângulo, mas a área de um triângulo qualquer é o produto da medida de qualquer lado do triângulo por sua altura correspondente. Agora é uma proposição. Então o que está dito aí? Que se eu tiver um triângulo ABC qualquer, para calcular a sua área ABC, basta eu pegar qualquer lado e multiplicar pela sua altura correspondente e dividir por 2. Está faltando no texto aqui, tá, pessoal? Proposição 45, a área de um triângulo qualquer, produto da medida de qualquer lado do triângulo por sua altura correspondente, dividido por 2. Acrescente aí. Dividido por 2. Dividido por 2. É o que está na figura. Então, é o produto de qualquer lado vezes a altura dividido por 2. É claro que alguém vai olhar para mim e pensar assim, vamos lá, tem um triângulo aqui. Aqui nós temos o A, o B e o C. E você vai falar, bom, esse segmento mede A, esse mede C, esse mede B. E aí alguém vai falar, tá bom, eu resolvi pegar esta altura aqui com relação, vou chamar de HAzinho, só para você lembrar que é com relação lá. Então, a área do triângulo ABC, a área do triângulo ABC, neste caso, é A vezes HA sobre 2. Mas alguém poderia ter lembrado que para cada lado eu tenho uma altura. Então, se eu pegar a altura aqui com relação ao C, que eu vou chamar de HC, então alguém podia pensar, mas e isso aqui será que não é C vezes HC sobre 2? Será que não dá diferente, não? Bom, e alguém poderia pensar, inclusive, em calcular a outra altura que tem aqui com relação ao lado B. Então, essa altura HBzinho, alguém poderia perguntar também, será que isso aqui não é B vezes HB sobre 2? Bom, nós, segunda demonstração que faremos, veremos que tanto faz. Qualquer lado vezes a sua altura correspondente dividido por 2 da área do triângulo, tá bom? É isso que nós faremos aqui. Bom, na prática, vamos então fazer essa demonstração. Seja ABC um triângulo qualquer, vou fazer aqui a figura de novo, seja ABC um triângulo qualquer, e seja AH uma das alturas desse triângulo. Então, vou fazer aqui uma das alturas, a altura bate em AH, essa daqui é a altura AH, faz 90 graus aqui, é uma altura AH, uma das alturas. E vamos denotar por AB vale C, BC vale A, aqui vale B,
que mais? Vamos chamar o CH de M. Vamos chamar o BH de N. E vamos chamar isso aqui, não sei, tá faltando aí. Vamos chamar isso aqui de Hzinho. Não sei se vai precisar, mas vamos chamar de Hzinho. Essa altura aqui. Acho que vai precisar, faltou só escrever aí, tá? Bom, observem vocês que nesta figura eu tenho um triângulo. Eu quero calcular a área deste triângulo, mas eu não sei calcular. O que eu sei calcular a área é apenas de triângulos retângulos. Então eu peguei um triângulo e dividi ele em dois triângulos retângulos. Observem, esse com esse. Segundo o axioma 14, eu pego a área desse triângulo aqui com a área deste outro e eu somo para obter a área dos dois triângulos, já que eles compartilham no máximo um segmento. É o axioma 14 que me permite então dizer que a área do ABC é a área do AHC mais a área do HB, como é que está aí no slide. Bom, acontece que a área do AHC, por definição, é o produto dos seus dois catetos dividido por 2. É H vezes M dividido por 2. E a área desse daqui é H vezes N sobre 2, que é o produto dos seus dois catetos dividido por 2. Bom, agora olha para a expressão em si, esquece o desenho. Você observa que aqui nessa figura você pode colocar, primeiro que o denominador é igual, é 2, e em cima acaba ficando MH mais NH, e todo mundo tem H, você pode colocar o H em evidência. Então fica assim, todo mundo dividido por 2, o H em evidência, e sobrou M aqui mais N daqui. Acontece que M mais N, segundo a própria figura, é A. Moral da história, a área do triângulo ABC deu AH sobre 2. A área do triângulo ABC deu A vezes H sobre 2. A área do triângulo deu uma das bases vezes a altura sobre 2. Você poderia ter feito isso para o B, você poderia ter feito isso para o C e teria dado exatamente a mesma coisa. Teria dado o segmento vezes a altura correspondente sobre 2, então está demonstrado. Oba! Então agora quer dizer que eu sei calcular a área de qualquer triângulo. Como é que eu faço para calcular a área de qualquer triângulo? Qual é a moral da história desta proposição? Eu pego, então, se eu tiver a base, eu multiplico pela altura e divido por 2 a área do triângulo ABC. É base vezes altura sobre 2. Você já sabe isso da escola faz tempo, né? Pois é, nós demonstramos isso aqui, assumindo que nós sabíamos informações sobre triângulo retângulo. Bom, aí vamos avançar um pouquinho mais. Proposição 46. Se nós sabemos agora calcular a área de triângulo, vamos tentar aprender a calcular a área de quadrilátero. Seja ABCD um quadrilátero qualquer. Então, ABCD um quadrilátero qualquer. Como é que eu faço para calcular a área de um quadrilátero? Bom, segundo o axioma 14, fica fácil perceber que nós podemos dividir esse quadrilátero em dois triângulos. E aqui então temos um triângulo 1 e um triângulo com área 2, e nós sabemos, segundo o axioma 14, que para obter a área do quadrilátero todo é só somar a área de cada um desses. Cada um desses é um triângulo e eu sei calcular a área de triângulo segundo o teorema, segundo a proposição 45. Então, olha só, a área do ABCD é a área do ABC, mas o BCD... bom, eu recortei errado aqui, né? Na verdade é ABC mais ACD nessa figura que está aí. Tá errado aqui, não é ABC não. É ABC mais ACD, ok? Aí sim, aí tá certo. Bom, então isso é um quadrilátero qualquer, mas não me interessa tanto um quadrilátero qualquer, eu quero aqueles melhores quadriláteros. Vamos pensar num trapézio. Lembra o que é um trapézio? O trapézio, ele é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Então, se eu chamar isso aqui de ABCD, vejam que eu mudei um pouquinho, chamei meio fresco o ABCD aqui para não confundir com o que eu quero dizer, tá bom? Vou até chamar aqui, ó, A, B, D e C. Vou chamar do mesmo jeito que eu fiz ali. Então, esse é o ABCD. É um trapézio. Como é um trapézio, o lado AB... ele é paralelo ao CD, ok? Esse é paralelo com esse por ser um trapézio. Imagine que as suas bases meçam B maiúsculo, vou chamar de B maiúsculo isso aqui, e vou chamar de B minúsculo esse aqui.
Por conta de haver uma diferença entre o tamanho das duas bases, eu posso chamar essa de base maior e essa de base menor. É bem comum a gente chamar assim. Se fossem as duas do mesmo tamanho, tanto faz qual chama de maior ou menor, tá bom? Bom, e suponha que, nós sabemos que sempre que nós temos duas retas paralelas, há entre elas uma distância que nós chamamos de altura do trapézio. Essa distância, claro que é qualquer segmento que faz 90 graus com as duas bases. Você já provou isso em outras listas de exercício, que essa distância é sempre a mesma e você chama ela de H. Bom, sabendo isso, nós podemos calcular tranquilamente a área desse trapézio fazendo o seguinte. Você faz, para calcular a área do A, B, C, D, você simplesmente soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Você deve ter usado isso bastante na sua vida, inclusive. A área de um trapézio é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Bastante importante esse resultado. Primeiro, nós já demonstramos inclusive com o desenho, né? Porque é facinho, você percebe que você pode pegar um quadrilátero e dividir dois triângulos, então somar a área dos dois triângulos. Agora vamos para a segunda. Vamos demonstrar que a área desse quadrilátero realmente é base maior vezes base menor, mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu vou fazer aqui rapidinho um trapézio outra vez. Não vou pôr nome nos vértices, só vou chamar aqui de Bzinho, aqui de Bzão, e esta altura aqui nós vamos chamá-la de... Vou colocar aqui fora para não bagunçar o desenho. Isso aqui vai ser chamado de H, ok? Que é a altura desse trapézio. Bom, segundo o que foi demonstrado na primeira parte e segundo a proposição 45, você pode rachar o ABCD em dois triângulos, como sendo, por exemplo, esses daqui, ó. Eu vou rachar este daqui, pessoal. Eu não coloquei letras aqui de novo, mas observem que eu estou rachando o trapézio em dois triângulos através de uma das suas diagonais. É basicamente o que está aqui. E ao fazer isso, então, temos dois triângulos 1 e 2, são esses que eu estou somando aqui. Tá claro? Então, ó, não sei se vai ficar bom, o correto era fazer isso aqui, BCAD. Ok, aí sim. Aí fica certo do jeito que está na figura. Tá bom? Bom, acontece que a área do triângulo ABC aqui é base menor vezes altura, não é? É sempre base vezes altura. Acontece, olha só, pessoal, onde é que está a altura desse triângulo com relação ao segmento medindo B? Vejam, a altura sempre tem que fazer 90 graus com o lado, mas pode ser que ela faça do lado de fora. Então, é base menor vezes altura, que é isso aqui, dividido por 2. Ao passo que deste outro aqui, a altura está aqui. Então, é base maior vezes altura sobre 2. Portanto, este daqui, este primeiro aqui, tem área base vezes altura sobre 2 e este daqui tem base menor vezes altura sobre 2. Você vai somar as duas áreas. Vai de novo colocar o 2 comum para todo mundo, colocar o H em evidência e pronto, ficou B maior mais B menor vezes altura sobre 2 e demonstrado. Tá certo? Então, como é que eu faço para demonstrar que a área do trapézio é aquilo lá? Eu separo ele em dois triângulos através das diagonais. Simples, simples, simples. Ok? Mas lembre, você pode memorizar essa fórmula, não é nenhum equívoco, ainda mais que você vai trabalhar como professor em sala de aula, isso a gente acaba decorando de tanto usar e a gente acaba ensinando mesmo essas coisas. Então, essa é uma das fórmulas que não custa saber mesmo, né? A gente acaba usando tanto, é bom saber. A área de um trapézio é base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura dividido por 2, ok. E aí, como consequência de área de trapézio, eu vou pensar num corolário que seja a área do paralelogramo. Então, vamos lá. Paralelogramo, ele tem aqui, esse lado paralelo com esse paralelo com esse. Nós podemos pensar no losango, lembrando que o losango é o quadrilátero, ou melhor, é o trapézio, ou ainda mais, é o paralelogramo, que tem os quatro lados de mesma medida. Nós temos o retângulo. O retângulo, ele é assim, né? Ele tem os ângulos todos medindo 90 graus. Esse lado igual a esse igual a esse, porque são paralelos. E o quadrado, ele é um losango misturado com um retângulo.
ele faz 90 graus em todos os seus vértices e todos os seus lados têm mesma medida. Ora, então nós podemos concluir do que nós acabamos de falar agora há pouco. A área de cada uma dessas figuras. Está ruim o vídeo aí, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, o paralelogramo você pode, entre quaisquer lados aqui, trabalhar com a altura. Acontece que, então, com relação a essa altura, você tem uma base que é do mesmo tamanho da base de cima. Então, se você... Isso aqui é um paralelo... Isso aqui, de fato, é um trapézio. Base maior e base menor são iguais. Se você somar as duas, multiplicar por h e dividir por 2, você vai chegar à conclusão que a área desse paralelogramo é igual a base vezes altura. A área de um paralelogramo é sempre base vezes altura. Ok? Não tem o dividido por 2 aqui. Tá errado esse dividido por 2. Me perdoem aqui, tá? Não é o que está no slide. Esquece aqui. É base vezes altura somente. O paralelogramo é somente base vezes altura. O losango tem um jeito curioso de calcular. Por mais que você possa calcular como base vezes altura, que é possível, com certeza, é muito mais comum, é muito mais convencional dividi-lo em suas diagonais, a diagonal menor e a diagonal maior. E aí, pessoal, você observa que ao fazer isso, é possível demonstrar com alguma tranquilidade que você tem 4 triângulos retângulos, cada um com catetos d sobre 2 e d sobre 2. Você soma tudo, você chega à conclusão de que a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Não é uma fórmula difícil de memorizar, se você puder, melhor. O retângulo talvez seja a fórmula de área mais fácil que tem, né? Você tem uma altura, você tem uma base, isso aqui, o retângulo, ele é um paralelogramo, então para você achar a área de um paralelogramo é sempre multiplicar a base vezes a altura, portanto o retângulo também é base vezes a altura. E o quadrado, então, é um caso particular de retângulo. O quadrado é um retângulo em que a altura é igual à base, então a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, simples assim. Tá certo? Então vejam só, nós temos fórmulas para a área dos 5 principais tipos de quadriláteros, mas fica atento a uma coisa, trapézio é o primeiro deles, é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, paralelogramo é bastante importante porque é base vezes altura, que se repete no retângulo e repete no quadrado, losango também tem isso, eu podia pensar como base vezes altura. Ótimo, o losango é um paralelogramo. Eu posso usar essa fórmula no losango, mas o losango tem esse caso particular de ter as diagonais perpendiculares, então eu posso ver que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Essa demonstração formal de todas essas eu deixo como exercício, caso você tenha a oportunidade de fazê-lo. Bom, progredimos então, proposição 47. Vamos avançar um pouquinho mais, demonstrar mais coisas sobre áreas de figuras planas. Bom, quando nós tivermos dois triângulos ABC e DBC que compartilham então um dos seus lados, e de modo que os outros vértices que não estão no mesmo lado, o A e o D, eles determinam uma reta paralela ABC. Olha para essa figura, é mais fácil. Tá vendo um triângulo azul aqui ABC e um triângulo vermelho BCD? Vejam que o lado BC um está sobre o outro, eles compartilham o mesmo lado, mas os outros vértices A e D, eles estão alinhados numa reta, obviamente, a reta AD, só que não é qualquer reta. Essa reta AD nós supomos que ela seja paralela à reta BC. Então, pessoal, observando isso aqui, você pode concluir de maneira bem simples que a área do triângulo azul é igual à área do triângulo vermelho. Por que isso, pessoal? Porque os dois triângulos eles têm base igual, a base BC. Mas olha só, como a reta AD é paralela com a reta BC, a altura aqui é a mesma altura daqui, né? Então você tem lá dois triângulos, eles estão compartilhando um dos seus lados. Então você tem lá dois triângulos. Esse segmento, ou melhor, essa reta aqui, paralela a essa daqui, então R paralelo a S, quando você tem duas retas paralelas, a altura é a mesma. O segmento que sai de uma e faz 90 graus, o segmento
que é normal a uma e normal a outra, ou perpendicular a uma e perpendicular a outra, ao mesmo tempo eles têm sempre a mesma medida, que é a distância entre as retas paralelas. Então eles têm mesma altura H e mesma base BC. Portanto, os dois vão ter área BC vezes H sobre 2. Portanto, eles têm áreas iguais. Então isso aqui é uma propriedade dos triângulos muito interessante. Então você tem dois triângulos com mesmo lado em um dos pontos e os outros vértices estão alinhados paralelos a isso, então, opa, eles têm a mesma área. Propriedades importantes, tá bom? Bom, claro que a partir então de tudo que nós falamos, você é capaz de calcular a área de qualquer polígono. Tá certo? De qualquer polígono, de qualquer região poligonal, você consegue calcular a área. Ah, professor, eu não sei, como é que eu faço? Se eu tiver um polígono tão estranho assim, professor, será que eu consigo calcular a área deste polígono, professor? Consegue. Como é que você vai fazer, querido jovem? Você vai dividi-lo em triângulos. E ao dividi-lo em triângulos, você vai fazer a área desse e desse e somar a área de todos. Simples assim. Então você vai se esforçar para calcular a área de cada triângulo e depois somar tudo. Simples assim. Ok? Então sempre você vai conseguir a área de qualquer região poligonal. O que nós destacamos nesta aula até agora? A área de triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Nós destacamos a área de quadriláteros, em especial dos nossos 5 principais quadriláteros, trapézio, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Fizemos fórmulas para cada um deles. E entendemos então que sempre nós conseguimos calcular a área de regiões poligonais dividindo em triângulos. Bom, vamos agora para alguns exemplos específicos mais interessantes. Se nós tivermos um triângulo equilátero de lado L. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Nós provamos já durante o curso que todos os ângulos também são iguais. Então aqui é 60 graus, aqui é 60 e aqui é 60 no triângulo equilátero. Bom, nós queremos calcular a área deste triângulo equilátero que tem lado L. Como é que nós fazemos isso? Bom, vou te dar uma estratégia. Nós vamos, a partir de qualquer um dos vértices, baixar a altura. Ao fazer isso, ao baixar a altura do triângulo equilátero, verifique uma coisa. A gente sabe que a altura, com relação à base em um triângulo isósceles, que é o caso aqui também, todo equilátero é um isósceles, divide a base na metade. Sendo assim, cada um desses segmentos mede L sobre 2. Metade do lado. Bom, e aqui faz 90 graus, né? Então, isso daqui, que é a altura do triângulo com relação ao L, é o que nós precisamos para poder fazer a fórmula do triângulo, base vezes altura sobre 2, não é? E como é que eu vou descobrir o valor do H em função do L? Eu faço Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, observe neste triângulo, por exemplo, que se eu fizer cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, isso tem que dar hipotenusa ao quadrado. Portanto, h quadrado mais L quadrado sobre 4 tem que dar L quadrado. Vamos isolar o h. h quadrado é igual a L quadrado menos L quadrado sobre 4. Isso aqui é uma subtração de frações, eu faço o MMC. Isso aqui dá 4, divide pelo de baixo, opa, 4 por 1 dá 4, multiplica pelo de cima, 4L quadrado, aqui dá 1 menos L quadrado, isso aqui, portanto, vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Moral da história, eu vou continuar aqui, pessoal, ó. Nós temos h quadrado igual a 3L ao quadrado sobre 4. Nós queremos h e não h quadrado, então o que nós fazemos é extrair raiz dos dois lados. Como é tudo positivo, isso aqui fica raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Produtos e divisões eu posso separar da raiz. Então fica raiz de 3, aqui L quadrado, raiz quadrada disso é L, raiz de 4 é 2. Moral da história. Quanto é a altura de um triângulo equilátero com relação a qualquer um dos lados? L raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, nós podemos calcular a área do triângulo de maneira bem trivial. Vamos dar nome aqui aos vértices A, B e C. Qual é a área desse triângulo ABC? É base, seja qual for ela, L, vezes altura sobre 2. Acontece que o L foi dado, a altura nós acabamos de descobrir que é
raiz de 3 vezes L sobre 2. Cuidado para não escrever igual eu fiz aqui, que fica a ilusão de que o L está multiplicando embaixo. Na verdade, o L está multiplicando o H, está multiplicando tudo isso. E quando nós temos um produto de duas frações, que é o caso aqui, eu tenho que fazer o produto em cima e o produto embaixo. Então, isso aqui fica L vezes raiz de 3 vezes L, que é raiz de 3 vezes L ao quadrado. 2 vezes 1 é 2. E embaixo nós temos 2, ou melhor, 2 sobre 1, porque ficou uma fração sobre outra, eu preciso resolver isso aqui. Ou seja, é L quadrado raiz de 3 sobre 2, que é o de cima, multiplicado pelo inverso da de baixo, que é isso aqui. Portanto, agora é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. L quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Portanto, qual é a área de um triângulo equilátero? É isso aqui que deu L quadrado raiz de 3 sobre 4. Deixa eu apenas apagar essa figura e essas contas para relembrar isso que nós acabamos de fazer e deixar bem explícito esse resultado que nós acabamos de fazer. Se você tiver um triângulo equilátero de lado L, qual é a área deste triângulo? A área deste triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não sei se é uma fórmula que você deveria memorizar. É fato que se você tiver ela na sua mão, se tiver ela memorizada, você consegue agilizar muita conta. Mas se você não lembrar dessa fórmula, não é difícil você obtê-la. Você viu como é que eu fiz na sua frente? A área de um triângulo equilátero de lado L é, portanto, L quadrado raiz de 3 sobre 4. Outro problema, outro exemplo. Calcule a área de um hexágono regular de lado L. Então, vamos para um hexágono regular de lado L. Hexágono regular, lembram vocês, hexágono é um polígono com 6 lados, mas regular significa que todos os lados têm mesma medida, vamos chamar essa medida de L, e significa também que todos os ângulos têm mesma medida. Ok? Todos os ângulos têm mesma medida. E aí a pergunta é, para que nós calculemos a área, obtemos uma fórmula para este hexágono regular, ou melhor, para a região poligonal dentro deste hexágono regular. Ora só, vamos lá. Como é que nós podemos fazer esse tipo de situação? Bom, nós podemos pensar o seguinte, pessoal. Todo polígono regular, nós vimos na videoaula anterior, que ele tem um centro. Todo polígono regular tem um centro. Este centro é o centro da circunferência que está dentro e que está fora dele. Não é? Bom, sabendo disso, nós podemos pensar, então, em fazer o seguinte. Ligar isso aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui e isto aqui. Vou apagar o C aqui só para você lembrar, mas olha só. Verifique uma coisa. Quando nós fazemos isso, você pode observar que esses 6 triângulos que foram formados aqui, eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Exatamente pela regularidade do hexágono. Você pode perceber que esses segmentos vão ser todos iguais e vão ser iguais, inclusive, ao raio da circunferência que está do lado de fora tocando. Então, todos esses daqui medem R maiúsculo. Ok? Então, alguém vai pensar, então quer dizer... Vocês lembram, né? Que a gente falou nas aulas anteriores que tem uma circunferência tocando todos os seus lados. Essa circunferência tem raio R maiúsculo. E vejam, a partir desse centro, então, todo mundo tem raio R maiúsculo, de fato. Então, por conta dessa coisa, todos os triângulos têm lado LRR, tá vendo? Então, todos têm lado LRR. Quando isso acontece, segundo o caso, na verdade, eles não são semelhantes, são congruentes, desculpa até minha falha. Esses 6 triângulos são congruentes pelo caso LLL. Eles são congruentes pelo caso LLL. E se eles são congruentes, então os seus ângulos opostos ao L são todos iguais. Então quer dizer que este ângulo X é igual a esse, que 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 é igual a esse. E então você tem 6 ângulos medindo X, e se você juntar todos, dá a circunferência toda. Ao fazer isso, você vai observar, portanto, passo 6 dividindo, que cada um desses ângulos mede 60.
Eu vou tirar um desses triângulos para você poder enxergar melhor. Você tem aqui L, R. R, nós acabamos de mostrar que isso aqui vale 60. Isso é um triângulo isósceles, não é? Os ângulos da base têm que ser iguais. Então, se você somar 60 com cada um desses ângulos da base, isso tem que dar 180. Moral da história, 2y é igual a 180 menos 60, joga para lá, 120. Passo 2 dividindo, o y mede 60 graus. Portanto, observe uma coisa. Deu 60 graus para todos os ângulos. Sabe o que isso significa? Significa, então, que isso aqui é um triângulo equilátero. Só existe um tipo de triângulo que tem todos os ângulos iguais, que é o triângulo equilátero. Então, esse aqui não é o lado do hexágono? Então, o raio dessa circunferência que toca ele do lado de fora é igual a L. Opa, isso aqui tudo é L. É L. É L. Ah, então, professor, quer dizer que nós estamos com 6 triângulos equiláteros particionando este hexágono? Sim. E você já entendeu onde é que nós vamos chegar? Qual que é a área do hexágono? Bom, são 6 triângulos equiláteros. Cada triângulo equilátero, segundo o exemplo 1, mede L quadrado raiz de 3 sobre 4. Portanto, isso aqui dá 6L quadrado raiz de 3 sobre 4, que você pode, inclusive, simplificar. Dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui fica 3, isso aqui fica 2. E aí acaba tendo 3L quadrado raiz de 3 sobre 4. Opa, então quer dizer uma coisa, a área de um hexágono regular de lado L é 3L quadrado raiz de 3 sobre 4. Bacana, né? É para memorizar essa fórmula? Essa aqui não, pessoal. O que eu quero que vocês memorizem, eu acho que é bom você memorizar na sua cabeça, é que sempre que você tiver um hexágono regular, a partir do centro dele você consegue dividi-lo em 6 triângulos equiláteros. Essa informação é que é importante. E aí, se você memorizou a fórmula da área do triângulo equilátero, você ganhou a área do hexágono regular. Vejam, isso só vale para o hexágono regular. Se fosse pentágono, heptágono, octógono, etc., não valeria essa propriedade de dividir em 6 hexágonos regulares. Isso é muito importante. Você deve usar também lá quando você estiver fazendo geometria 2, geometria espacial, uma série de vezes em que você tiver figuras com bases hexagonais e tudo mais, tá bom? E por fim, o exemplo 3, um pouquinho trabalhoso aqui. Eu sei que essa primeira parte da aula já está avançando um pouquinho demais, né? Mas nós temos um exemplo 3 que diz a área de um triângulo qualquer, mas não quando nós temos base e altura. Pessoal, quando nós temos o tamanho de uma base de altura, você vai calcular fazendo base vezes altura sobre 2. Mas imagine que você esteja num problema em que você conhece a medida dos 3 lados de um triângulo. Você conhece apenas a medida dos 3 lados de um triângulo. E você quer um jeito de calcular a área apenas com essas 3 medidas. Será que tem um jeito? Tem. Tem esta fórmula aqui chamada fórmula de Heron ou de Heron. A área de um triângulo ABC como esse aqui, em que os lados medem, em que você conhece as medidas dos lados, ela é essa fórmula horrorosa aqui. Raiz quadrada de P vezes P menos A, P menos B, P menos C. Quem que é o P? O P é o semiperímetro do triângulo. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, A mais B mais C. Só que semiperímetro é dividido por 2. Então, se você pegar o semiperímetro, subtrair de cada um dos lados e multiplicar esses valores, certo? P menos A, P menos B, P menos C, e multiplicar por ele em si, e tirar raiz quadrada, você acabou de obter a área do triângulo ABC. É isso que está escrito aí. Como é que demonstra isso, professor? Eu não sei fazer, não. Pessoal, eu vou passar rapidamente por essa resolução. Se você não entender, não entre em crise. Eu só quero te apresentar isso para que você conheça. Você deve lecionar sobre isso ou em um futuro qualquer. Você vai ter que falar sobre essas coisas. Eu gostaria que você pelo menos visse, mesmo que essa aula se estenda um pouquinho mais, que você visse a demonstração disso, tá bom? Rapidinho aqui. Nós vamos fazer vamos olhar para essa figura e não tá boa essa figura. Eu vou construir uma outra em que eu coloque o vértice A para cima. Então, você tem lá o triângulo ABC,
BC. E vamos considerar o H como sendo o pé da perpendicular. Então, tem aqui a perpendicular, o pé da perpendicular de A em BC, como está a figura aí. Vamos dar nome aos bois. Vamos chamar o AH de Hzinho. Vamos chamar o CH de Dzinho. Claro que nós vamos chamar isso aqui de A. Claro que nós vamos chamar isso aqui de B, como isso aqui de C, como estava lá na figura. Bom, agora, o que nós vamos fazer, eu vou fazer pelo slide rapidinho, olha para o triângulo AHC, você pode fazer o teorema de Pitágoras nele e também do lado de cá, afinal de contas o AHB também é um triângulo retângulo. Observe apenas que este valor aqui é A menos D. Claro, tudo isso aqui mede A, isso aqui mede D, então isso aqui é a diferença A menos D, tá certo? Vamos fazer o Pitágoras em cada um? Se você fizer o Pitágoras aqui, vai obter h² mais d² igual a b². Eu isolei o h². H² é b² menos d². É o que a gente pode fazer aqui. A mesma coisa aqui. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, vai dar c² igual a h² mais a menos d ao quadrado. Só que aqui, de novo, observem que eu estou isolando o h². Então, acaba ficando h² igual a esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, a menos d ao quadrado, que você pode abrir como quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tem um menos aqui, acabam mudando o sinal de todo mundo, fica essa expressão aqui. Por um lado você tem h² aqui, por outro você tem um h² para cá, h² para lá. Você vai igualar essas duas expressões. Igualando essas duas fica b² menos d² igual a essa expressão do lado direito aqui. Se você mexer bastante nela, eu não vou fazer os detalhes, tá, pessoal? Só fica atento. Eu igualei isso aqui com isso aqui. b² menos d² com c² menos a² mais 2ad menos d². E aí eu organizei tudo, você vai perceber que o d² vai cancelar, mas vai sobrar esse d aqui. E ao sobrar esse d, eu vou isolá-lo. Ao isolar esse d, vai ficar essa fração aqui, b² menos c² mais a² sobre 2a. Ok? Então esse d que nós tínhamos aqui depende de todas as outras variáveis que nós tínhamos. Sendo assim, vamos calcular de novo, nós não tínhamos essa fórmula agora há pouco, que h² é b² menos d², vamos substituir o b por essa fração que nós acabamos de fazer. Mas antes disso, eu vou utilizar o produto notável famoso, b² menos d², que é b menos d vezes b mais d. Isso aqui é uma fórmula, um dos produtos notáveis, espero que você se lembre dela. Bom, substitua o d por aquela fração nas duas expressões, ok? Então ficou essas expressões horrorosas aqui. Isso aqui é uma fração, isso aqui também você pode colocar o 2a em comum para todo mundo. Aqui aparece um 2ab, aqui aparece um 2ab também. Vejam que esse menos faz todo mundo aqui trocar o sinal. Menos b², aqui menos com menos fica mais, aqui menos com mais fica menos. Bom, agora, olha para essa expressão aqui. Aqui ficou, eu vou separar o c² e vai sobrar 2ab. Ó, vou só escrever para você enxergar bem. Vai ficar o c², eu mudei a ordem, tá? Mais 2ab. Menos b² menos a². Que ainda assim eu posso rearranjar de novo assim. c², vou colocar o menos em evidência. 2ab mais b² mais a². Essa ordem não tá boa, eu vou trocar ainda um pouquinho mais. Aqui é menos, tá? Aqui é menos. Eu vou trocar um pouquinho mais, vou colocar o a² primeiro. Menos 2ab mais b². Você consegue enxergar que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Menos a² mais, menos com menos mais 2ab menos b². Só que isso aqui é um produto notável. Isso aqui é a menos b ao quadrado. Então eu vou escrever isso aqui como a menos b ao quadrado. Da mesma forma eu consigo colocar o menos c² para o final nessa expressão da direita e observar que o que sobra é a mais b ao quadrado. Tá bom? Embaixo é 2a vezes 2a, portanto 4a². Ora, agora eu tenho um quadrado menos outro quadrado. Eu posso de novo usar aquela mesma propriedade que eu usei aqui em cima dos produtos notáveis, escrever c menos isso, vezes c mais isso. Mesma coisa aqui. A mais b menos c, a mais b mais c. Tá vendo que isso aqui então fez virar, essa aqui virou duas expressões e essa virou duas, estão aqui todas. Aqui nós temos c menos a mais b. Opa! Aqui nós temos c menos a mais b, aqui nós temos c mais a menos b, aqui a mais b menos c e aqui a mais b mais c. Aqui tá fácil. A mais b mais c é exatamente o perímetro do triângulo, eu vou trocar isso aqui por p. Agora, c menos a menos b, c menos a menos b, eu gostaria que você observasse que isso aqui
é a mesma coisa de escrever o que vai aparecer aqui, que é 2P menos 2A. Por quê? O que é 2P menos 2A? É 2 vezes o perímetro, que é A mais B mais C, menos 2A. Ou seja, 2A mais 2B mais 2C menos 2A. 2A com 2A cancela. Ok? Aqui está errado. Não, está certo. Está certo, está certo. Está certo. Está certo. Alguma coisa não ficou boa aqui. Alguma coisa não ficou boa. Aqui, na verdade, pessoal, tem um erro na minha escrita. Tem algum erro aqui, eu vou ficar devendo para vocês. Tem alguma falha aqui no que eu estou escrevendo. Desculpem aqui, tem algum erro. De alguma forma, isso aqui tinha que dar... Não sei, tem algo errado aqui. Deixa eu só conferir, pessoal, nessa expressão. Essas expressões são muito feias. Vocês podem perceber que essas expressões não são nada mesmo agradáveis, né? Desculpa. O P aqui pra gente é semiperímetro, né? Lembra do Pzinho? Desculpa, eu usei errado. Se você fizer 2P menos 2A, isso aqui é o semiperímetro. É o semiperímetro. É a metade. Menos 2A. Observe o que acontece. O 2 cancela com 2, fica A mais B mais C menos 2A. E A mais B mais C menos 2A, você faz o A com menos 2A, fica menos A mais B mais C. Ok. Tá vendo? Então, de um jeito meio estranho, dá para perceber que aqui temos menos A mais B. Observe, ó, C menos A mais B. C menos A mais B. É o que está escrito aqui. Eu percebi que isso aqui é 2P menos 2A, em que o P é o semiperímetro. Mesma coisa você faz aqui. C mais A menos B é a mesma coisa que 2 vezes o semiperímetro menos 2B. A mesma coisa aqui. A mais B menos C é 2 vezes o semiperímetro menos 2C. E aqui, pessoal, o perímetro é 2 vezes o semiperímetro, 2P. Vejam que você pode colocar o 2 em evidência em cada uma dessas expressões, então vai ter um 2 para cada uma delas. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Acaba ficando um monte de patinho aqui do lado do outro, sobra P menos A, P menos B, P menos C vezes P. Você tem então 16, tem um 4 embaixo, você pode cancelar 16 com 4, dá 4, fica só o A quadrado embaixo, fica só essa expressão. Observem que nós temos aqui, nós temos H quadrado igual a esse monstrinho. Bom, então H quadrado é igual a esse monstrinho, eu posso tirar a raiz quadrada do H. E aí eu vou ter então raiz de 4 que é 2, raiz desse monstrinho vai ficar escrito assim, raiz de A quadrado é A. Como que calcula mesmo a área de triângulo? Você pega qualquer um dos lados, por exemplo, A, e multiplica pela sua altura e divide por 2. Então é A vezes H sobre 2. Observem que AH, se você pegar esse A que está dividindo e passar multiplicando, vai ser exatamente AH, isso aqui tudo. Aí pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo, essa expressão toda é exatamente A vezes H dividido por 2, que é exatamente a área do triângulo ABC. Tá ok? Bom, pessoal, eu espero que você não se preocupe muito com esse último exemplo. Eu fiz ele um pouquinho rápido, inclusive fiz algumas confusõezinhas aqui, né? Mas está tudo correto no slide nesse último exemplo. Eu só queria que você realmente visse essa fórmula, mas mais importante é que você saiba usá-la, sabe um contexto para você utilizá-la bem. Tá bom? Então com isso nós terminamos essa longa parte 1 e espero que você volte para a parte 2.